constrangimento de pegar o telefone, de entrar no Uber, ter que mudar a voz do medo, né? O legado de silêncio. Meu nome é Mazina Eu Pinheiro. sou Gal Cipreste. A gente vive e trabalha no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos principalmente com fotografia, mas dentro das séries construímos esculturas, às vezes feitas para lente, às vezes para galeria. Temos dois trabalhos de longa duração enquanto tu. O primeiro deles é GH Hiroshima. Quando eu era criança, voltando da escola, eu fui apedrejada na rua que eu cresci por causa do cabelo grande, do jeito. E a gente, em 2019, voltou a essa rua para coletar pedaços de escombro e asfalto. Levamos para o estúdio, começamos a criar pequenas esculturas. A primeira delas foi um exercício de imaginar como uma criança se protegeria, claro que de forma ineficaz. A gente pegou pedaços de espuma e barbante e criamos uma espécie de pequeno muro assim. O segundo corpo de trabalho, ele se chama Refrão, é sobre infâncias, crianças que pararam de falar por alguma razão, quase sempre ligadas à violência de gênero, e a gente expandiu essa pesquisa para a história de vozes LGBTs, de voz de viado, transição hormonal ou não, de constrangimento de pegar o telefone, de entrar no Uber, ter que mudar a voz do medo, né? O legado de silêncio. Ambos os trabalhos eles se desdobram em diferentes suportes. Assim. GH, que tem mais de 100 obras, foi imaginado desde o início para fotolivro. E finalizamos em 2025 a boneca desse fotolivro, que é chamado de Pequenos Meteoros. Refrão, a série mais recente, além de mais de 100 fotografias, instalações e esculturas, também se desdobrou em 11 videoarts, como O Fim do Mundo, de 2023, no qual gravamos algumas vozes que já tiveram questões ou constrangimento com silêncio, e levamos para uma pedreira aqui no Rio de Janeiro. Cercamos essas vozes com 6 metros de espuma acústica e ateamos fogo. Em 2025, a gente finalizou um curta-metragem intitulado Fono, onde uma pessoa que parou de falar tem uma aula de música pelo telefone. A série tem uma pesquisa que se aprofunda nas sutilezas e na anatomia dessas vozes, principalmente dissidentes, e no legado de silêncio que elas carregam.